Fala rapaziada, esse é o canal Marcos Palestra no Ar, como é que você tá? Tudo certo? Tudo bem? Final da quarta rodada do Brasileirão, vamos passar por todos os jogos dessa rodada e pela classificação também e já fazer um esquenta aí pro final de semana que tá logo aí, né? Quinta rodada chegando, vamos falar aí em todos os jogos, mas antes de qualquer coisa, peço a você que deixe o seu joinha, comente o vídeo, compartilhe o vídeo com mais um amigo e não deixe de ativar o sininho de notificações para receber os nossos próximos vídeos, beleza? Sem mais conversa fiada, vamos para o que interessa. Quarta rodada do Brasileirão, finalizada, acabou agora há pouquinho, com o jogo Cruzeiro e Bahia, mas nós vamos falar o resultado, calma aí, respira um pouquinho, nós vamos chegar lá, vamos começar pelo começo, é sempre melhor. Beleza? Tivemos na terça-feira à noite o primeiro jogo dessa rodada, Ceará 2, Vasco 0. E aí já na quarta-feira, Botafogo 2, São Paulo 2, Sport 0, Bragantino 1, Mirassol 4, Grêmio 1, nossa, Inter 0, Palmeiras 1, Corinthians 0, Fluminense 2, Flamengo 6, Juventude 0, Vitória 2, Fortaleza 1, Santos 2, Atlético Mineiro 0 e agora há pouquinho, como eu falei para vocês, finalizando a rodada, Cruzeiro 3, Bahia 0. É isso mesmo. Cruzeiro, uma pressão imensa em cima do Bahia desde o primeiro tempo e aí não teve jeito, não teve como o Bahia resistir, né? O Rogério que conhece bem o time do Cruzeiro, pois passou por lá, mas não conseguiu aí segurar, logicamente, com outras peças o Cruzeiro estava, né? Vamos passar por cada um desses jogos, falar um pouquinho de cada um deles, né? E depois a gente entra aí na classificação e vamos falar também de UEFA Champions League, beleza? Que definiu aí os 4 semifinalistas que vão disputar quem vai para a final versão 2024 e 2025 da UEFA Champions League, beleza? O Ceará pegou o Vasco em casa, jogou pro gasto, tá? Fez 2-0, depois ali deu uma tirada de pé. O Vasco foi caminhando e fez o 1-2 com o Verratti e parou por aí. O Botafogo empatou com o São Paulo em casa, né? O Botafogo vem numa fase meio complicada aí nesse começo do campeonato, só uma vitória em 4 jogos. Sport, eu não preciso falar nada, que o Sport ainda está naquele jogo contra o Palmeiras, ainda está naquele pênalti que foi dado lá para mim irregularmente contra o Palmeiras e parou de jogar bola. A história do Sport é reclamar. Perdeu em casa para o Bragantino, gol de Sacha, mais um gol do Sacha aí, lá em Recife. Para mim o resultado da rodada, Mirassol 4, Grêmio 1. E o técnico do Grêmio caiu depois desse resultado. Bom, podia ser diferente, né? E uma grande vitória aí para o time do Mirassol contra o time do Grêmio. Inter 0, Palmeiras 1. Jogaço do Palmeiras. O Palmeiras sobrou em campo. Apesar do 1-0, sobrou em campo. E o time do Inter muito espaçado, deu muito espaço para o Palmeiras. E o Palmeiras muito bem montado, encaixado, a marcação encaixadíssima. Tanto que finalizações do time do Inter foram poucas. Se eu não estou enganado, 2 ou 3, tá? Corinthians 0, Fluminense 2. O Corinthians em casa perdeu para o Fluminense com a Neoquímica Arena mais uma vez lotada. Bom, esse time do Corinthians nunca me enganou, essa é a realidade. Eu falo para alguns amigos que são corintianos, nunca me enganou. Aí muitos vão falar, tá despeitado porque o Palmeiras perdeu a final para nós. Não, cara, não. Vocês venceram, vocês terminaram o Campeonato Paulista em primeiro, isolado em pontuação, foram para uma final onde o Palmeiras foi muito melhor no primeiro jogo, muito melhor, eu falo em estatística, tá? Porque quem vê resultado não vai ver estatística, tá? Vocês fizeram um gol, o Palmeiras deu 23 ou 24 finalizações, tá? Então, por aí você tira. Isso eu estou falando do jogo no Allianz. No jogo na Neoquímica Arena, que foi o segundo, onde tivemos um pênalti, desperdiçamos não, ser injusto com o goleiro do Corinthians que defendeu o pênalti, tá, do Rafael Veiga. Mas
fomos também superiores a vocês, né? Ao Corinthians, no caso, a vocês não, ao Corinthians. Mas se tiver algum corintiano aí, foi a vocês. Mas o Corinthians não me engana e o Memphis joga bola. Precisa jogar bola, certo? Para tudo que ganha, precisa jogar muito mais, precisa decidir, para ser mais claro, certo? Pulando, virando a folha, Flamengo 6, Juventude 0. Um jogo para mim normal, Juventude sentiu demais o Maracanã e o Flamengo sem o Bruno Henrique, né? Depois, no finalzinho, nós vamos falar um pouquinho do Bruno Henrique aí. E é isso, o Flamengo tá lá em segundo colocado, né? Para mim, mas na classificação real, o Flamengo é o primeiro colocado com esse resultado, tá? Pelo saldo de gols. Nem podia ser diferente. Bom, vamos para o outro jogo. Vitória 2, Fortaleza 1. Uma grande vitória aí do Vitória. O Vitória precisava, a primeira vitória do Vitória no Campeonato Brasileiro, mas já vinha merecendo desde o jogo contra o Atlético Mineiro, lá no Mineirão, onde ganhava até os acréscimos do segundo tempo. Santos 2, Atlético Mineiro 0. O Atlético não venceu ainda no campeonato. O Atlético Mineiro, sim, de Hulk, de Scarpa, de Rony, de Gabriel Menino, de Igor Gomes, sim, não venceu ainda no Campeonato Brasileiro. Quarta rodada. E o Neymar mais uma vez lesionado. Mais uma vez o Neymar está lesionado e vai passar algum tempo fora aí. Não se sabe quanto tempo ainda, mas vai passar e nós vamos estar trazendo aí as notícias de quanto tempo o Neymar ficará fora do Santos mais uma vez. Lembrando que o contrato dele é até metade do ano, hein, gente? Então, não sei se equipes, principalmente de fora, vão querer levar um cara que só anda machucado. E para finalizar, Cruzeiro até que enfim. Cruzeiro vence uma partida, sua primeira partida no Campeonato Brasileiro, se eu não estou enganado. Cruzeiro 3, Bahia 0. Bahia tá sim numa draga danada mesmo, e eu vou te falar por quê. Vamos passar agora pela classificação do Campeonato Brasileiro. Depois de se findar a quarta rodada, nós temos aí Flamengo em primeiro, 10, Palmeiras em segundo, 10, Fluminense 9, Ceará 7, Cruzeiro 7, Bragantino 7 e Vasco 6. Esses são os 7 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro até o momento. Vamos passar agora, descer um pouquinho lá para baixo, vamos lá na zona da degola. Primeiro da zona da degola é o Grêmio. 3 pontos, Bahia 3, Atlético Mineiro 2 e Sport 1. Olha a situação do Atlético Mineiro. Olha a situação do Bahia. Olha a situação do Grêmio. Esse campeonato não vai ser fácil. Então, ou você tem consistência nos jogos e nos resultados, ou então você é um sério candidato a disputar a Série B do Campeonato Brasileiro de 2026. Certo, gente? Passamos aí pela quarta rodada do Brasileirão. Classificação, agora vamos falar dos jogos que fazem parte já da quinta rodada, que começa no sábado. Então vamos lá? Sábado, dia 20 de abril de 2025. Corinthians e Sport às 16 horas na Neoquímica Arena. Vasco e Flamengo em São Januário ou no Maracanã. Eu acho que no Maracanã às 18h30. Grêmio e Internacional às 21 horas lá no estádio do Grêmio, estádio Olímpico ou Arena do Grêmio, depois da reforma, tá? No domingo nós temos às 11 da manhã Juventude e Mirassol. 16 horas temos São Paulo e Santos, Atlético Mineiro e Botafogo. Às 18h30 temos Fluminense e Vitória, Fortaleza e Palmeiras. E às 20h30 temos Bragantino e Cruzeiro. Na segunda-feira, finalizando, fechando a tampa do caixão da quinta rodada, temos Bahia e Ceará. Um clássico aí nordestino para fechar a quinta rodada do Brasileirão. Beleza, gente? Passamos aí pelos jogos
da quarta rodada, todos os resultados, classificação momentânea e jogos da quinta rodada, certo? Agora, como prometido, vamos falar de UEFA Champions League, isso mesmo. Classificados aí para as semifinais, Barcelona, Inter de Milão, Arsenal e PSG. Jogos de ida, Barcelona e Inter de Milão no Camp Nou, dia 29/4. Dia 30/4, temos Arsenal e PSG na Inglaterra. Já lá na frente, dia 6/5, teremos, ao contrário, Inter de Milão, lá na Itália, recebe o Barcelona no seu estádio. E o PSG, no Parque dos Príncipes, recebe o Arsenal no jogo de volta. Então, eu já falei aqui, vou repetir. Para mim, passam Inter de Milão e Arsenal. E essa final será uma final histórica, vai ser um jogaço. Você pode deixar aí no seu comentário quem vai passar dessas 4 equipes. O que eu peço é que seja um grande jogo, seja um jogo fora da curva. Beleza, gente? Então, esses foram os jogos aí do Brasileirão, a quarta rodada, jogos da quinta rodada que vão acontecer, classificação e a classificação das 4 equipes para as semifinais da UEFA Champions League. Por hoje é só, gente. Obrigado a você que esteve até aqui acompanhando esse vídeo. Peço a você que deixe o seu joinha, ajude o canal a crescer. Deixe o seu comentário, ative o sininho de notificações para receber os próximos vídeos. E não deixe de compartilhar o vídeo com mais um amigo, uma amiga. Beleza? Obrigado, esse é o canal Marcos Palestra no Ar. Meu nome é Marcos e eu fui.